agora chegamos no segundo módulo, que a gente vai começar a falar do expressionismo, que é o meu movimento preferido. Então vocês vão ver basicamente, eu não vou dar spoiler, mas a gente vai conversar sobre o expressionismo no início, depois a gente passa pro construtivismo russo, passamos pelo dadaísmo e a gente encerra pelo The Style, que é um movimento holandês. Eles conversam bastante, então é bem interessante essa trajetória do módulo, porque vocês vão perceber uma certa evolução nos estilos, porque por mais que sejam localizados, o expressionismo na Alemanha, o The Style na Holanda, o construtivismo russo e o dadaísmo na França, eles conversam entre si, então é bastante interessante. Espero vocês aqui, que vocês gostem do conteúdo. E no final a gente conversa um pouco sobre referência. Bom, esse é o meu preferido, que é o expressionismo. Ele foi criado em 1905 por um grupo de jovens artistas e arquitetos alemães que acreditavam que a arte podia imprimir vigor e aperfeiçoamento à raça humana, né? Eram impelidos pela originalidade e rejeitavam a representação figurativa conformista da beleza clássica. Então, eles rejeitavam a beleza clássica em favor da expressão imaginativa interior, né? Eles queriam expressar o interior, era basicamente isso. Depois da guerra, a política e o desejo de forjar, né, uma nova sociedade era o cerne da ideologia expressionista. Os expressionistas figurativos usavam um estilo de estilogravura primitivo, distorcendo e alongando as figuras humanas, como a gente pode ver nos cartazes, e as paisagens para exagerar na expressão de um estado de espírito, né? Basicamente, as cores que eles usavam eram o preto, em cima de um papel branco, né, para trazer esse dramático, essa expressão do interior deles. E os cabeçalhos, né, falando sobre tipologia, os cabeçalhos eram compostos por tipos desenhados à mão ou xilografados mesmo, né, para enfatizar a rejeição às formas clássicas e a produção em massa. Às vezes, as fontes eram baseadas em famílias, como a German Gothic, ou em serifas mais clássicas. Porém, elas eram feitas à mão, rudes, né? Era rudimentar o processo, para ser mais autêntica. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o construtivismo, que foi inspirado por um movimento soviético anterior, né? A vanguarda russa. E o objetivo do construtivismo russo era unir a arte ao trabalho, basicamente, criando um design utilitário que se relacionasse com a indústria e a propaganda e que servisse basicamente ao proletariado. Os construtivistas acreditavam que o design gráfico deveria privilegiar ser legível, né? Não tinha tantos ornamentos, não era uma ode ao design gráfico em si, né? Essa parte mais ornamental, como a gente viu no Art Nouveau. Era para ser legível e ser acessado ao maior número de pessoas possível. A tipografia construtivista se desenvolveu tanto como reação às limitações técnicas do período, quanto como entendimento das teorias modernistas, né? A gente pode ver isso bem nesses cartazes agora. O alfabeto cirílico, que era a base do construtivismo, foi redesenhado em formas puramente geométricas. Um grande expoente, né, do construtivismo foi o Alexander Rodchenkov, que ele foi um mestre do movimento. Ele acreditava que o design gráfico deveria ser um sinal codificado, sem ambiguidades, nem ornamentos. Precisava ser prático e legível. Seu trabalho se destaca pelo dinamismo e pela energia, composto por pesados blocos tipográficos, como a gente pode ver agora, fios em negritos e contrastes de cor, né? A cor já está mais evidente nesse movimento.
geralmente eram arranjados com uma forte ênfase diagonal e incorporavam imagens de produtos ou figuras cortadas em ângulos agudos. O fundo não era impresso e usava cores cruas e naturais em papel, sem tingimento em branco, mas tinham cores fortes, né? Apesar disso, para dar como enfatizava bastante o conteúdo, a iconografia, tinha um grande destaque por cor, né? Para trazer um pouco da dramaticidade do expressionismo, mas sendo bastante utilitário, que é a característica principal do movimento construtivista. A gente pode ver a influência do construtivismo nos cartazes dos filmes russos, né? Porque nesse período o cinema soviético estava em ascensão e os cartazes, que até hoje são conhecidos, são grande parte feitos através do movimento construtivista, como a gente pode ver aqui. Agora passamos para o dadaísmo, que começou como um movimento literário em 1916, quando o poeta Hugo Boll inaugurou o Cabaret Voltaire, em Zurique. Embora os dadaístas se declarassem anti-arte, né, eles contribuíram valiosamente com o desenvolvimento do design gráfico. Então é importantíssimo o movimento dadaísta para o design gráfico. O trabalho dadaísta se caracterizava por um posicionamento aleatório dos títulos, né, como a gente pode ver, e os títulos em si eram absurdos. Introduziram também o conceito de fotomontagem, combinando partes de fotografia para criar uma nova imagem. Então ficou bem interessante. Era um movimento de desconstrução, basicamente. Os pintores e escritores dadaístas defendiam qualquer coisa que fosse contra as convenções e a tradição. Eles estavam profundamente afetados pelos horrores da Primeira Grande Guerra, né? E tinham uma atitude de cinismo e desilusão. Em lugar da estética e da beleza, defendiam o acaso e a desordem. Em vez de significado, defendiam a falta de sentido, basicamente, né? Porque eu acredito que naquele momento o estado de espírito era muito de incerteza e de descontentamento sobre tudo que estava acontecendo, sobre o absurdo em si da Primeira Grande Guerra, né? Em vez de significado, defendiam a falta de sentido. Então a ideia era não ter sentido, era não fazer sentido ou fazer um sentido totalmente absurdo. Então, para capturar essa atmosfera, né, do design dadaísta, eles usavam muito preto e vermelho. Fontes em negrito, condensadas e sem serifa são típicas do design gráfico dadaísta, assim como tipos desenhados de improviso. Raríssimas vezes o texto era disposto em blocos para leitura normal, né, da esquerda para a direita. Em vez disso, os designers faziam experiências com composições expressivas, assim, em que os textos eram lidos na vertical ou na diagonal, geralmente superpostos em diferentes tamanhos. Assim como os construtivistas, como a gente acabou de ver, os dadaístas criavam desenhos usando fontes, fios e formas geométricas. As composições seguiam a ética da desordem, basicamente, né? E não aderiam a nenhum sistema rígido. E agora vamos para a Holanda, que é o The Style, o estilo, né? Foi fundado em 1917 pelo designer, pintor e escritor holandês Theo van Doesburg, que editava o periódico do movimento. Levava o mesmo nome, né? O The Style, que se dedicava a um futuro utópico, que rejeitava a extravagância em favor da economia, e foi apresentado inicialmente por um influente arquiteto holandês, o Berlage, que definiu o conceito como
unidade na pluralidade. Bem interessante, né? Ele acreditava que todo design deveria servir ao bem comum, tanto espiritual quanto funcionalmente. O design do The Style era rigidamente matemático, visava a abstração total e era uma volta a formas geométricas construídas com cores primárias. Um dos colegas do Duisburg, o Pierre Mondrian, aplicou esses princípios de ordem e precisão em sua arte. Seguidores do movimento que trabalhavam com design gráfico introduziram os ideais ao mundo da arte comercial por meio do desenho de embalagens e da publicidade. Eles se baseavam em retângulos, basicamente, e as cores usadas eram preto, várias tonalidades do preto, e as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Os artistas promoviam uma mistura de texto com decoração em que o estilo gráfico era mais importante que ser legível. A fonte era usada simplesmente para criar formas, basicamente, sem espaço entre as letras ou as palavras. Então, gente, vocês conseguiram ver a referência entre eles, como eles conversam entre si apesar de estarem em países diferentes? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse módulo, as dúvidas, e também se vocês quiserem colocar o link do trabalho de vocês, eu vou achar mega interessante e pode ter certeza que eu vou lá comentar. Aguardo vocês agora para o terceiro módulo.